Nós estamos mais uma vez estudando no nosso curso Pedras Preciosas. Eu cheguei a fazer uma gravação aqui ao vivo, mas infelizmente a aula não foi gravada. Nós vamos estar gravando novamente. Nós estamos estudando as pedras preciosas de Apocalipse, de Gênesis ao Apocalipse na Bíblia. E nós estamos falando sobre as 12 pedras preciosas da Nova Jerusalém, no muro. Apocalipse capítulo 21, versículo 20, nos diz assim, olha, 19, diz assim, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. Então havia várias pedras preciosas naquele muro. Haverá, no muro da Nova Jerusalém. E o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônico e o sexto sárdio. Nós estamos na sexta pedra preciosa. Nós estamos estudando a sexta pedra preciosa, que é a pedra de sárdio. A pedra de sárdio é a pedra do apóstolo chamado, do discípulo, apóstolo chamado Natanael Bartolomeu. Por que ele chama Natanael Bartolomeu? Porque a palavra bar significa filho. Ptolomeu era o pai de Natanael. Então, o segundo nome dele é esse. Dois nomes que ele tem. Nós encontramos ele aqui, em Marcos, no capítulo 3, versículo 18. Diz assim, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e o cananeu. Então nós temos aqui o Natanael, também ele é o sexto discípulo. E ele representa a pedra de sárdio. Essa pedra era uma pedra transparente. É uma pedra que a palavra sárdio representa transparência. Ela é uma pedra que representa transparência. Nós vamos entender daqui a pouco por que o nosso irmão Bartolomeu, o Natanael, tem esse nome. Por que ele é a pedra de sárdio? Quando nós pegamos essa pedra, é uma pedra marrom, e quando você coloca ela na direção do sol, ela fica vermelha. É uma pedra que servia para olhar o sol, para não queimar os olhos. Então, e quando você olhava para o sol, você via a transparência dela fazia você ver o sol. Então, Natanael, ele tinha um símbolo muito importante na palavra de Deus para nós aqui como pedras preciosas, que nós temos que ser trabalhados como pedras preciosas. Ele então tem o símbolo de Natanael é o símbolo dessa pedra. E para nós entendermos isso, nós temos que ir até a conversão, a chamada de Natanael. Natanael foi chamado em João, no capítulo 1, lá no versículo 44. A Bíblia diz assim, olha, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. É uma cidade onde Jesus fez muitos milagres, na verdade. Cafarnaú, Corazim, uma cidade onde Jesus fez muito milagre, essa incluída junto com ela, Betsaida. Aí nós encontramos aqui o versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então note que Filipe foi encontrado pelo Senhor, e Filipe agora vai trazer Natanael até o encontro do Senhor Jesus. E quando ele encontra Natanael, Filipe diz assim, olha, encontramos aquele que Moisés escreveu na lei. É a primeira declaração de Filipe. Ele está dizendo para Natanael que foi encontrado o Messias, porque Moisés escreveu que haveria um profeta maior do que ele, que é o Messias. Agora nós encontramos a outra frase, e a quem se referiam os profetas. Então, Filipe sabia que Jesus era o Messias, que todos os profetas maiores, menores profetizaram, era ele, mostrando que ele era o Messias. Agora, note o versículo de número, continuando, aí 2 pontos, Jesus, o filho de José, de Nazaré. Quando Filipe falou que é de Nazaré, acontece o primeiro preconceito religioso, na verdade. Natanael diz assim, olha, Natanael então lhe disse, de Nazaré poderá sair algo de bom? Ao que lhe disse Filipe, vem e vê. Então,
quando Filipe falou com Natanael que Jesus vinha de Nazaré, quando ele falou que Filipe vinha de Nazaré, na hora surgiu um preconceito religioso na vida de Natanael. Ele disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequenininha, que tinha mais ou menos 200 a 300 pessoas, e as pessoas de lá eram consideradas como um povo ladrões, prostitutas. Eles tinham esse certo preconceito de Nazaré. Nazaré era como se fosse uma favela para eles naquele tempo, ruim. Então, quando eles falam que Jesus veio de Nazaré, aí eles dizem assim: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi o primeiro preconceito, a primeira barreira para impedir Natanael de entender a verdade. Mas aí a Bíblia diz no versículo 47, de João capítulo 1, 47, quando Jesus viu que Natanael se aproximava, disse a respeito dele: eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há fraude. Duas palavras aqui que nós temos importante aqui, olha, seríssima essas duas palavras. A primeira palavra, verdadeiro. A segunda palavra, que não há dolo. A palavra aqui é fraude, dolo, duas palavrinhas que são encontradas nessa palavra, duas palavras que foi colocada aqui para Natanael. A primeira palavra é verdadeiro, a segunda, que nele não há fraude. Nós sabemos aqui, através da palavra de Deus, que é o seguinte: quando a Bíblia chama aí de verdadeiro israelita, nós sabemos que, na verdade, a Bíblia tem 12 tribos em Israel. Mas nessas 12 tribos aconteceu uma vergonha muito grande. Os reis abandonaram a fé, outros reis foram para o caminho de Jeroboão e perderam a fé, e os israelitas, o povo de Israel, se tornou uma grande vergonha. Mas aqui o Senhor fala que Natanael era um verdadeiro israelita, ou seja, ele é aquela pessoa que não se desviou para outros caminhos, mas continuou firme no propósito de servir ao Senhor. Segunda palavra, dolo. A palavra fraude ou dolo representa uma mancha, representa que Natanael não tinha mancha, Natanael não tinha dolo, que Natanael era uma pessoa verdadeira, que Natanael, ele é a representação da noiva de Cristo, porque nós encontramos escrito lá em Efésios capítulo 5, que o Senhor vai apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha. Então Natanael é essa representação. Então quando o Senhor viu Natanael, ele disse para ele: olha, nós estamos em João capítulo 1, 47, que realmente Natanael era alguém que o Senhor buscava, que Natanael era sem dolo, sem mancha e era verdadeiro. Agora olha só, o versículo 48 diz assim: olha, ao que lhe perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te achasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Aqui existem dois mistérios poderosos. Primeiro mistério: a figueira na Bíblia representa Israel. No Antigo Testamento, a representação de Israel era uma vinha. Só que eles rejeitaram o Senhor Jesus, rejeitaram o Messias, mataram ele, eles não souberam o dia da visitação do Senhor. Então quando eles perderam isso, em vez de ser uma vinha, o símbolo de Israel se tornou o símbolo dele uma figueira. De uma figueira que fala de aparência, tem aparência, mas não tem fruto. Note comigo o seguinte, que quando Adão e Eva pecaram, eles pegaram folha de figueira e cobriram o corpo. Representa a religião. Representa o seguinte, que o povo de Israel, eles trabalhavam muita religião, mas eles não tinham realidade. O que é religioso? É aquela pessoa que acha que para ser salva, ela tem que ir na igreja, ela tem que ler Bíblia, ela tem que jejuar, ela tem que orar, ela tem que ser dizimista, ela tem que pregar. Tudo isso é necessário na vida cristã. Mas não é isso que salvou você. Quem salvou você foi Jesus quando ele morreu na cruz. Até porque quando Jesus morreu na cruz, as pessoas iam à igreja já, iam no templo, elas dizimavam, elas falavam da palavra de Deus já. Então Jesus teve que morrer na cruz para você ser salvo. Então já tinha tudo isso. Não é isso que salva você. O que salva é você crer que Jesus é o único e suficiente salvador da sua vida, e que ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. O que te salva é a fé no Senhor Jesus, que é a graça, não é a religiosidade. Então, quando nós lemos aqui que o Senhor disse para ele que ele viu ele debaixo da figueira, primeiro está falando espiritualmente,
representa que antes dele nascer, o Senhor Jesus já conhecia ele. A todos os irmãos que estão conosco aí, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos, amém? Que a graça do Senhor possa estar sobre a vida de vocês. Então, a primeira manifestação aí, olha, é espiritual. Então, a figueira representa agora um aspecto espiritual. O segundo aspecto é um aspecto não espiritual, mas um aspecto de realidade que aconteceu. Sabe o que aconteceu? O Senhor falou com ele assim, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Quando Herodes descobriu que havia um novo rei, a Bíblia diz que Herodes mandou matar todas as criancinhas abaixo de 2 anos. E sobreviveu 3, que nós sabemos aqui, biblicamente. Quem sobreviveu? João Batista, porque João Batista é mais velho que Jesus 6 meses. Então ele sobreviveu. Não conseguiram matar Jesus, não conseguiram matar também João Batista. Segundo, Jesus, lógico, que não mataram ele porque ele foi para o Egito. E o terceiro a sobreviver foi quem? Natanael. Por quê? Porque quando os soldados romanos, isso aqui não é bíblico, diz a história, que eu creio plenamente, a história diz, não a Bíblia, mas a história, dentro da história de Natanael, o que aconteceu? A mãe de Natanael, quando eles estavam matando as crianças, ela pegou Natanael, escondeu Natanael dentro da figueira, uma planta, né, uma figueira, a planta figueira, e os romanos, cheios de superstição, a figueira para eles é uma planta sagrada, eles não olharam lá, nem chegaram lá perto. Então, o que aconteceu? Natanael sobreviveu. Só que ninguém sabia dessa história, sabe por quê? Porque se a mãe de Natanael contasse que ela colocou o filho dela dentro daquela figueira e ele sobreviveu, uma mãe que perdeu o filho poderia chamar a guarda romana e falar, olha, essa mulher, o filho dela está vivo e o meu está morto. Aí mataria Natanael. Então Natanael foi colocado lá dentro e ele sobreviveu. Só que essa história só a família de Natanael sabia. Quando Jesus revela isso, Natanael diz assim, olha, versículo 49. Então respondeu Natanael e lhe disse, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Agora presta atenção comigo aqui, olha. Quando Natanael falou isso, olha só a história de Natanael. Quando Natanael falou isso, ele disse assim, olha, tu és o mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Naquele momento ali, olha, naquele momento, Natanael deu uma declaração espiritual tremenda. Se você ler o capítulo 1 de João, vai ter várias declarações. A primeira, João Batista fala que ele era o Cordeiro de Deus. Depois nós vamos encontrar outra declaração, nós vamos encontrar a declaração de Filipe. Filipe fala, esse é aquele que a lei falou, que os profetas falaram, ele declara que Jesus era o Messias, ele declara que Jesus era o Senhor. Depois nós encontramos Natanael declarando que ele era o Filho de Deus. O único que não declarou no início foi Pedro, que só vai declarar lá no final, depois que ele acaba negando Jesus, aí ele vai declarar que Jesus é o Filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 16, ele vai declarar isso. Mas agora note comigo aqui, olha, João capítulo 1, 49, ele diz claramente, então respondeu Natanael e lhe disse, mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Sabe o que isso representa? Isso representa algo muito sério para nós. Representa o seguinte, Natanael, deu uma declaração muito forte. Por isso que Natanael é uma pedra preciosa no muro da Nova Jerusalém. Porque ele fez uma declaração muito forte aqui diante do Senhor. Ele fez uma declaração muito forte diante do Senhor. Aí Jesus respondeu para ele, olha, respondeu Jesus e disse, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe, verdadeiramente vos digo, que de agora em diante vereis os céus abertos e os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Note aqui que é uma revelação muito forte sobre a vida de Natanael. Por que Natanael representa a pedra de sárdio, uma pedra transparente? Porque Natanael, o Senhor Jesus está dizendo para ele, olha Natanael, lembra de Gênesis capítulo 28? A escada de Jacó? Jacó viu os anjos subindo e descendo daquela escada. E a escada começava da terra e ligava ao céu. Só que lá, a Bíblia não relata que o céu estava aberto. Jesus está dizendo que a partir daquele momento
que a partir do momento que eu creio, que você crê que Jesus é o Filho de Deus, o céu de Deus fica aberto sobre nós. E aí Jesus está dizendo também que a escada de Jacó, que Jacó viu, é Jesus. Que ele é a escada agora. Que agora nós vamos ver os anjos levando a nossa oração e descendo, trazendo a nossa resposta. Porque a nossa resposta está na escada. A escada é o nome de Jesus. Então você agora vai ver a partir de agora o Senhor subindo e descendo. Por quê? Desculpa-me, os anjos subindo e descendo, por quê? Porque agora você tem resposta. Porque Jesus é essa escada. Ele é a escada. Ele está dizendo que ele é a escada. Que ele é aquela escada de Jacó. A escada que Jacó viu subindo e descendo os anjos é Jesus. Que ele agora, o céu agora está aberto. Sabe o que é isso? Está dizendo que a partir do momento que o Filho do Homem estava aqui na terra, que Jesus veio aqui, morreu na cruz, ressuscitou, subiu e está à destra de Deus, você agora tem o céu aberto sobre você. Você agora tem o céu aberto sobre a tua família. Natanael, aqui quando a Bíblia conta a história de Natanael, está dizendo para nós o seguinte: que o céu de Deus está aberto sobre nós, que o céu de Deus está aberto sobre você. Essa pedra aí, sárdio aqui, que representa Natanael, é uma pedra transparente que você colocava essa pedra para ver, as pessoas para ver o sol, pegava a pedra de sárdio, que é a pedra de Natanael. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Nós estamos estudando as 12 pedras da muralha da Nova Jerusalém, e uma das pedras de lá, a sexta pedra que nós estamos estudando aqui, é Natanael. E Natanael representa uma pedra transparente. E essa pedra transparente era colocada no olho para ver o sol. E a transparência daquela pedra fazia ver o sol. Sabe o que representa isso? Nós precisamos ser como Natanael. Nós precisamos ter transparentes para ver o sol da justiça, que é Jesus. Agora note comigo. E quando Natanael aqui representando essa pedra, ele está dizendo o seguinte: o Senhor está dizendo que o céu está aberto sobre nós. Agora vamos ver um pouco mais sobre Natanael. Nós estudamos sobre Natanael, o discípulo Natanael. A origem de Natanael está lá em João 21, 2. Abra a sua Bíblia comigo aí, olha. João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 2. João capítulo 21, versículo 2 fala assim, olha, sobre Natanael. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia. Então Natanael, ele era de Caná da Galileia. Se ele era de Caná da Galileia, a palavra Caná na Bíblia significa cana, cana mesmo, Caná da Galileia. Lá onde Jesus realizou o primeiro milagre, onde Jesus transformou água em vinho. Essa cidade de origem aí, de Natanael, ela representa algo muito sério. A cana aqui na Bíblia, me desculpe, representa o seguinte: cana é alto, tem altura e por dentro é oco. Representa o ser humano vaidoso, orgulhoso, que se acha grande, mas por dentro está oco, não tem nada. A Caná da Galileia representa para nós aqui a origem do primeiro milagre. Jesus fez esse primeiro milagre lá porque toda vez que você encontrar Jesus, você vai ser transformado. A água que está em você, que é a palavra que você recebeu, é transformada em vinho, que apresenta o Espírito de Deus na nossa vida. Então note comigo aqui que o nosso irmão Natanael, ele traz uma referência para nós da origem dele, que eu e você estávamos vazios, oco por dentro, mas fomos preenchidos pelo Senhor, que éramos água sem sabor e nos tornamos vinho na presença de Deus, o melhor vinho do terceiro dia. A Bíblia diz que ao terceiro dia ali, Jesus transformou água em vinho. Sabe o que é isso? O terceiro dia representa a ressurreição de Jesus. Quando ele ressuscitou, eu e você fomos transformados pela palavra da renovação, que é a água da palavra. Então, houve uma transformação sobre mim e houve uma transformação sobre você. Aqui, na biografia de Natanael, representa que eu e você fomos transformados para ser transparentes, para refletirmos Jesus. Você e eu fomos transformados para refletir Jesus na sua vida. Agora,
O outro nome dessa pedra, sárdio, é cornalina. Essa cornalina está lá em Apocalipse capítulo 4, no trono de Deus. Por quê? Porque essa pedra também, a pedra sárdio, ela não é somente sárdio, mas também cornalina. Ela representa também, além disso, representa a transparência da vida de Natanael. Natanael, ele pregou a palavra em vários lugares junto com Filipe. Os dois foram presos, na verdade, diz a história, e Filipe morreu primeiro. Depois Natanael morre, depois que ele pregou a Índia, ele foi na Índia, era outro nome. A Índia tinha outro nome naquele tempo, era Estambi alguma coisa. E o que acontece? Natanael pregou na Índia, em vários lugares, e ele morreu na Armênia, crucificado de cabeça para baixo. Mas antes ele cumpriu o chamado dele, porque ele levou muitas pessoas a serem curadas, a serem transformadas, diz a história. E esse nosso irmão Natanael, ele realmente, ele representa para nós a transparência espiritual. Ele representa o seguinte: alguém que foi transformado pela palavra de Deus, alguém que foi mudado pela palavra de Deus. Você e eu temos que ser como Natanael. Nós temos que ser o quê? Transparentes, para que nós possamos refletir o brilho do sol, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando você aprende a ser Natanael, você aprende a ser transparente, e o brilho de Deus, o brilho do Senhor vem para a sua vida, e você começa a refletir Cristo na sua vida. Que você possa guardar essa lição do nosso irmão Natanael, amém? Todos os irmãos que estão conosco aí, amém? Que chegaram agora, ou que já tem muito tempo que está conosco aí, Deus abençoe a sua vida. Irmã Zilda, que acabou de entrar, a Gleice Aguiar também, uma amiga nossa, Deus abençoe você e a sua família, irmão Júnior e outros mais que estão aí, que já entraram, outros que estão entrando, Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo é pequenininho, é um vídeo ao vivo sobre Natanael. Daqui a pouquinho eu vou estar colocando ele no meu canal no YouTube, e vou colocar o link aí para você entrar lá e assistir a essa aula completa. Toda segunda-feira nós teremos uma aula aqui ao vivo, a partir das 8 horas mais ou menos, 8 horas, 8 e meia mais ou menos, eu estarei trazendo essa aula aqui, desse curso aqui completo. Eu estou na sexta pedra, que é o Natanael. Na próxima segunda-feira nós teremos outra aula que eu quero dar aqui. São 12 pedras, então eu vou estar falando sobre essas 12 pedras aqui, e eu estou falando hoje da pedra de sárdio. Eu vou estar falando sobre todas essas pedras. Essa pedra é uma pedra muito importante, porque ela representa a transparência, ela representa alguém que é transparente diante do Senhor, alguém que tem testemunho diante do Senhor, alguém que pode testemunhar que Jesus Cristo é o sol, amém? Representa isso. E na próxima segunda, a partir das 8h30, nós estaremos aqui novamente. Eu vou falar da sétima pedra, amém? Vou falar da sétima pedra, do sétimo apóstolo. Cada apóstolo eu estou falando da sua biografia, eu vou estar falando sobre eles, sobre a próxima pedra. Você esteja ligado conosco, que eu vou estar divulgando aqui no grupo, e vou estar colocando essa aula. Daqui a pouquinho, você que não assistiu essa aula completa, eu vou colocar o link aqui lá do nosso canal, que essa aula vai lá para o canal, amém? E essa semana nós estaremos ainda trazendo uma nova aula aqui, sobre um novo tema, e Deus estará abençoando a sua vida. Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe você, a sua casa, que esteve aqui conosco assistindo essa aula. Essa aula é muito rápida, a aula de hoje, porque a história de Natanael é muito pequena, mas nós estaremos novamente aqui falando das outras pedras aqui durante a próxima semana. Na próxima segunda-feira nós teremos uma live aqui, e eu estou preparando um novo curso também, para estar divulgando para os irmãos aqui. Lá no meu canal tem várias aulas, vários cursos. Você pode entrar lá e pode assistir, amém? Deixar o seu link lá, seu like lá, desculpe, e Deus estará abençoando a sua vida. Deixar o seu joinha lá, Deus estará abençoando você e a sua casa. Deus abençoe a todos que estiveram conosco aqui, aprendendo a palavra de Deus aqui. Você que entrou agora, daqui a pouquinho essa aula vai ser divulgada no nosso canal. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.